Fala, time! Pensaram que eu não ia voltar, né? Como é que vocês estão? Hoje temos um programa impressionante aqui, tá? Vocês já viram, mas não fazem ideia do porte, do naipe das pessoas que nós trouxemos aqui hoje. É um casal. Vou te dizer que é um casal de milhões, tá? Pra começar, o negócio é um casal de milhões. É um casal que vai estar fazendo muita história lá na cidade deles. Eu vou apresentar ela, que é advogada, empresária, apresentadora, já ganhou um prêmio nacional, né? Ela que seria embaixadora da Pecuária Brasil Oficial. Embaixadora, Embaixadora. Uma boa. Ela que é fundadora do BiaCast Podcast. Sim. E também é proprietária dos Sócios do Agro, né? Exatamente. Proprietária dos Sócios. Então, assim, o currículo é gigante. Ainda tem outras coisas mais aí, né? Seja bem-vinda, Beatriz Caixeta. Muito obrigada, Marvin. Olá, pessoal. Fala, time. É um prazer estar aqui no podcast com vocês. Esperamos que nós podemos aqui agregar ainda mais conteúdos, conhecimentos, vivências e somar para que vocês continuem tendo os aprendizados aqui no podcast com o Marvin. Eu fico ouvindo só aprendendo, porque ela dá aula de podcast. Essa aqui ela tem aí um podcast incrível. A gente vai falar muito sobre isso aqui ainda. E ele também, que o currículo não fica nem um pouco atrás. O cara é engenheiro agrônomo. Aí que é uma profissão, né? Poucos engenheiros agrônomos, talvez, no Brasil, né? Especialista em agronegócio, consultor agrônomo, e sócio fundador também do BiaCast Podcast e Sócios do Agro. Matheus Caixeta. Não, tô brincando. Matheus. Gostei. Já você é uma profecia aí, hein? Matheus Mendes, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. Eu agradeço, Marvin, pelo convite. Eu que fui pego de surpresa, tá, pessoal? Aqui. Mentira, a gente combinou tanto tempo, né, Bia? Esse negócio. Exatamente. Me pegaram de surpresa, tá, pessoal? Então vocês não reparem, não, mas muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar falando para o público de vocês aqui hoje, aqui na capital, no RJ. Então, assim, espero poder contribuir aí para o podcast de vocês e vamos embora. Com certeza. Estão gostando da estadia no Rio? Sim. Vocês chegaram? Sábado. Legal. 3 dias. Almoçamos no nosso restaurante preferido, gente, né? Maravilhoso. Fica aí a dica pra vocês. Eu, né, cheguei aqui de surpresa mesmo. Vamos lá nesse restaurante que é bom. E é bom mesmo. Vamos lá nesse restaurante. Vamos. Já deixei aí, ó. Pegou? Se não pegou, vai lá, então. Só não patrocina ainda a gente, não sei porquê. Mas aí, vai chegar lá. Vamos restaurante, bora bora patrocinar, agora. né? Fala, time, é isso aí. Pô, se a Bia e o Matheus assinarem embaixo, vocês têm que estar aqui, gente. Excelente a comida, viu, pessoal? Ó, muito boa. Mas, que bom, fico feliz que vocês estão sendo aí bem acolhidos no Rio. Tem os seus intempéries, né, gente? Tem os seus imprevistos, né? Essa parte a gente pula. Mas fica a curiosidade aí. Quem quiser saber qual foi o imprevisto, coloca nos comentários aí. Gente, o que aconteceu com o Bia e Matheus no Rio de Janeiro? Fica aí, né, aquela apreensão. Mas olha, conheci Bia através do Instagram, num dos programas, um dos cortes, né, do seu podcast. Pô, gostei pra caramba ali do conteúdo, da abordagem, né, da forma que você conduzia. Eu falei, cara, preciso aprender com ela alguma coisa. Como é que eu faço pra acessar essa pessoa? E aí, mandei um direct pra ela, acreditando que talvez ela não me responderia, porque, enfim, te manda uma mensagem pra muita gente ali, né? Tenta fazer abordagem, network, conexões, né? Que eu sou um cara muito de me conectar com as pessoas, eu gosto disso, fazer isso, né, no dia a dia. E aí, Bia me retornou duas semanas depois. Mas me retornou. E aí, trocamos uma ideia ali no WhatsApp, conheci um pouco mais da história. E a gente tem bastante coisa em comum, né? Sim. Principalmente bastante. Na jornada aí, na forma, né, de conduzir os seus negócios e nas crenças, né, que a gente traz, né? Então, queria ouvir um pouquinho mais de você, conhecer um pouco mais aí da tua jornada lá no comecinho, quando você estava ainda ali bem jovem, né? Antes dos seus 18 anos, já estava fazendo coisas diferentes, né? Então, trazer um pouquinho pra gente essa história, essa jornada. Ela que é entrevistadora e fala com pessoas incríveis,
Sim. Hoje vai falar um pouquinho aí da sua história pra nós. Eu estou falando com pessoas incríveis, tenho certeza. Aê, legal. Então, Marvin, quando a gente fala aí de infância, de trajetória, eu sempre fui muito daquela criança que se destaca, às vezes, por não fazer o que as outras fazem. Então, era daquelas que, por exemplo, saía da escola, o nome estava no quadro. Aí, quando eu voltava, eu falava, o que eu fiz que meu nome está no quadro? Você vai ser o líder do grupo. Tá. Você é a líder. Então, eu sempre fui muito, assim, dinâmica a ponto das pessoas me selecionarem. E aí, um fato, né, que já me despertou muito, e eu conto isso, né, quando eu participo dos programas, é, por exemplo, a venda das bananas. Quando eu era mais nova, meu avô, ele tinha uma fazenda e ele tinha muitas bananas. E a gente ia passar o fim de semana e o meu pai sempre trazia muitas bananas para poder distribuir para os vizinhos. Mas mesmo assim, ainda sobrava muita banana maçã. E eu falava, gente, pai, esse tanto de banana aqui em casa, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, o que eu falei pra ele? Falei, pai, vamos vender essas bananas? E ele, mas eu distribuir pros vizinhos tudo. Eu falei, não, mas nós podemos ir pra rua de baixo. Aí ele, se você conseguir, coloquei a minha irmã. A Cécia nem gosta que eu conte esse caso. Gente, se ela assistir esse podcast, ela vai estar morrendo lá com a bochecha toda vermelha. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 8 anos. Uau. Por aí, de 7 a 8 anos. Legal. E aí eu coloquei ela na garupa da bicicleta, segurando um tabuleiro, né, com aquelas penquinhas de banana miudinha, né, maçã. E nós colocamos as bananas para vender na rua de baixo. Então, bicicleta fora, rua de baixo, e nós conseguimos vender todas as bananas do meu avô. Todas. E ainda cobrava R$1 a mais pelo frete de estar andando na bicicleta na rua de baixo. E aí o pessoal começou a realmente falar, que as meninas da banana moram na rua de cima. E assim, eu nem posso falar isso muito, gente, porque meus vizinhos da rua de cima estavam ganhando, os da rua de baixo estavam pagando. Mas você tinha 8 anos, pô. Então assim, já começou a despertar isso muito. Por quê? O que eu fazia com esse dinheiro das bananas? Chegava na porta da escola, né, a escola Cônego Getúlio, sempre queria chup-chup, sempre queria. E minha mãe, não, chega, uma vez por semana e olha lá. Aquele doce de leite? Não, é aquele, eu não sei como é que vocês Melzinho? falam aqui. Não, chup-chup, assim, eles, um saquinho, parece um sorvetinho. Vários nomes, né? Cada lugar Gourmetzinho. Sacolé. Sacolé. Aqui é sacolé. Tá. Então, assim, eu comecei a juntar esse dinheiro e eu comprava chup-chup todo dia, porque era o meu dinheiro, né? Eu já não tinha que pedir pai e mãe. E aí, depois, a minha outra grande proeza, já que lá eu descobri que o não da minha mãe não era para mim um obstáculo, mas era uma porta de oportunidade. Então, se eu não conseguia pela minha mãe, eu tinha que correr atrás de algo que eu poderia abrir uma oportunidade para eu conseguir o que eu queria. E aí, eu fui naquele supermercado que mãe tá fazendo compras e tudo, Marvin, e eu queria um jogo da vida, da Estrela. E eu falei, mãe, queria tanto esse jogo. E a minha mãe olhou o preço e falou, R$299, Beatriz. E aí, quando chama de Beatriz, é porque, né, realmente já chegou num patamar ali, né? Que é sempre Bia. Eu falei, mãe, mas é R$299, mas é meu sonho esse jogo. Não, as crianças pedem bala, chiclete, chocolate. Eu falei, então tá. Então já ganhei o não. Então o que eu posso fazer para ganhar? Domingão, assistindo Domingo Legal no SBT. Tava lá pessoas, as mulheres, leiloando o cabelo. Falei, olhei pro meu, lisinho, castanho escuro. Falei, é esse, retinho. Não tem a foto aqui, né? Não tenho a foto aqui para mostrar, mas vocês entrem lá que eu vou mandar. Quem me mandar no direct, eu vou estar mostrando essa foto. E eu falei, então pronto, tá leiloando cabelo. Ótimo. Pai, meu pai sempre foi meu cúmplice. Pai, eu quero vender meu cabelo. Mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Vou comprar o meu jogo da vida. E aí eu fui num cabeleireiro, falei, olha, quero vender meu cabelo. Avaliou, vendi meu cabelo, Marvin. Vendi, cortei ele aqui, ó. Quantos anos você tava aí nessa época? Os 12. Que isso, vendi o cabelo. Sua mãe ficava louca, né? Ficou louca. Fui lá e comprei o jogo da vida, tem ele até hoje. Que top, mano. Até hoje. Então já começa assim, com histórias que eu sempre busquei algo para solucionar o meu problema. Legal. E quando se trata de independência financeira, então já dá para ver que comecei isso antes. Né? E sempre foi muito despachada, filha de professor, incentivada ao máximo, tanto nos estudos quanto também no desenvolvimento, para se destacar.
Nesse período tu tinha clareza já de alguma coisa que você queria fazer em específico? Porque você já tinha alguns sinais aí de vendas, de comunicação. Como que... Sim, mas aí entre vendas e natureza, a voz na fazenda, né? Essa vontade de brincar na rua descalço, de ter muito cachorro, de estar sempre em volta ali. Eu sempre acreditei que eu ia ser veterinária, Marvin. E vocês são de Patos, né? Minas Patos Gerais. de Minas. E aí, lá vocês têm um contato com fazenda diário, né? É a vida de vocês, né, na verdade. Bastante. Legal. É uma região muito rica, né, no agronegócio no geral. Assim. Então, tipo, parte de lavouras, né? Tem várias culturas, vamos dizer assim, né? E a parte do gado também, né? Que a gente estava comentando mais cedo, né? Que é a parte da bacia leiteira, né? É a Exatamente. maior bacia leiteira de Minas Gerais. E aí, por trás disso, engloba várias outras culturas, parte de HF, soja, café, a região do Cerrado Mineiro, café do Cerrado Mineiro é muito forte também, né? Então, tem muita coisa rica. Eu conheci o café de Torra Média tem alguns meses. Vocês já devem ser especialistas nisso, né? Tem bastante, assim. Café, Cara, né? que diferença. É um assunto assim, eu particularmente trabalho, né, com cereais e silagem, não é? Café é uma cultura à parte, porque é uma cultura perene, diferente, mas de curiosidade, esse café que a gente toma, né, não sei se você sabe, é um café... É o resto. É o resto do resto, né? Se você conhecer mesmo o processo de a torra escura, né? do café, que é praticamente, sei lá, mais de 90% aí é exportado, né? Que a gente exporta o grão e o pessoal industrializa isso, mas, enfim, o café que a gente toma hoje, que a gente compra nos supermercados é casca, é pedacinho de pau, isso moe tudo junto lá e tá aí, embalando e vende. E a gente infelizmente é esse o café verdadeiro mesmo, puro, a cor, né, a textura é totalmente diferente desse que a gente... Eu segui um rapaz no Instagram, confesso que agora eu não vou lembrar o nome dele, que ele é muito enjoado com café. Aí ele até fala que é a hora chata pra caramba, né? Tipo, a tag dele é essa. Tag. Aí eu comecei devagarzinho e tal, comprei enfim, tem lá um em casa que eu não vou fazer só pra mim e tem quando eu vou fazer pra todo mundo, né? Tipo, aí eu tenho o meu lá, o meu cafezinho, que é o Torra Média. Mas assim, quem não tá acostumado acha que é o chafé, que é aquele café aguado, né? Exatamente, porque ele é bem mais claro, mais... Mas esse é o café puro mesmo, verdadeiro. Não, né? e o cheiro, cara, é um negócio absurdo. Assim, mesmo quem não gosta do gosto, o cheiro é, assim, pra qualquer pessoa, é muito bom. Porque ele dá mais ênfase em algumas notas, né, que o café Torra Escura não tem e o Torra Média tem. Agora o gosto, assim, você vai se adaptando, porque é completamente diferente. Tem que acostumar, né? Quem não... Eu comecei por conta do açúcar. Eu parei de usar açúcar no café de Torra Escura. Aí comecei, no primeiro ano, começou a ficar intragável o negócio. Falei, cara, preciso dar um jeito nisso aqui. Aí fui estudar um pouquinho. Aí achei esse cara, e aí eu tomo o Torra Média. Parece que você tá tomando um café adocicado. Isso, é bem diferente mesmo. Show de bola. Aí vocês vivenciando fazenda. Bia vai ser veterinária, claro que vai ser veterinária. Um amor por cachorros, por bichos. E na tua família já tinha alguém já dentro dessa vivência aí? Não, ninguém. Mas o foco ali no agro, ali na fazenda, todo mundo... Sim, meu pai, né, nasceu na fazenda, foi criado em fazenda, meus avós paternos, maternos, todos, minha mãe também. Então, assim, sempre tive essa rotina, final de semana fazenda de vô, de vó. Então, assim, fui criada muito nesse âmbito de natureza, realmente. Legal. E tu, quando que você sentiu assim, cara, eu gosto de animais... Tenho essa vivência, mas eu acho que não é veterinária não, que eu quero seguir. Então, Marvin, é uma loucura. Essa Bia aqui eu vou contar pra vocês, viu? Até eu, às vezes, falo assim, Bia, o que você tá fazendo, viu? Uma inventação de moda, como diz minha mãe. Eu conto umas coisas pra ela, fala, ai, você tá inventando moda demais, menina. Chegou no 3º ano, Marvin. Você chegou a entrar, então, cursar veterinário? Não, 3º ano de ensino médio. Ah, tá. E aí, o pessoal falando assim, olha, você fala muito bem, você se destaca na oratória. E aí, eu cheguei num ponto entre jornalismo e direito. Mas por que isso? Sempre tinha uma briguinha daquele trio de amigos, que aí ai, nananã. E a Bia tava lá no meio. E qual que era o meu papel? Era sempre de conciliadora. O que você fez? O que você fez? Vamos tentar resolver? E aí eu decidi, quero ser policial militar.
Quero correr atrás de bandido. Quero resolver problema. Tudo a ver. Quero Ela pular achou que muro. conciliadora e o policial ia ser um No apaziguador. Rio de Janeiro, então, hein? Pensa. Coitado. E aí eu falei, eu quero ser policial. Tinha um programa na Band, eu, nossa, assistia assim, ó, de madrugada, né? Polícia 24 horas, vou fazer até propaganda tem aqui. ainda hoje. Anotava, tinha um caderninho anotando aqui o que era as gírias de policial e aquela coisa de tudo. Falei, Que é você. peso, já sabe a linguagem que é toda, né? Toda, mano, quebrada. E aí eu falei, quero ser policial militar. E aí cursei direito. Né, finalizei o direito. Na metade do curso é que aí a gente já vai com um pouquinho mais de amadurecimento. Então, o meu propósito é construir uma família. Será que essa profissão ela realmente vai me dar, né, o que eu gostaria de propósito e objetivo na construção, né, dessa família que eu pretendo? Acho que não. E aí foi o lado, né, cheguei a prestar o concurso da polícia, mas aí optei por não dar continuidade e permanecer até o final no curso. Entendi. E nessa época você já conhecia Matheus? Então, Matheus, na verdade, a gente foi colega de infância. Segunda série infantil. A gente tem fotinha assim, sabe aquela fotinha? Parece de cinema, gente. Ele embaixo, eu em cima com a carinha. Aquelas posezinhas de capa de CD. E eu tava como lá na foto? E ele tava com um círculo. Risco, E eu tinha um diário. círculo, Eu tenho um diário. Eu acho que tava C de chato. Eu acho que era C de chato. É verdade, eu tenho essa foto ainda. Os opostos se atraem, né? E aí, né, com o passar do tempo, cada um tomou rumos diferentes. E aí, depois, né, de Até nisso a gente é formados- parecido. É, A minha história com a minha esposa é bem parecida também. A gente se conhece da Mesmo? escola. Ela me odiava, não gostava de mim e tal. Aí depois a gente voltou e... aí vocês consertaram, né? Aí É. vocês consertaram. Mas vem cá, ele já é nessa época... na época da escola, segundo ano, né? Que você falou? Né? pequenininha. Segunda série. série. Então foi na 7 época, anos. foi na época do pulmão da vaca? Não, do pulmão foi depois. Que história é essa de pulmão da vaca? Então, eu contei pra vocês aqui que eu sempre fui muito criativa, né? Sempre fui muito dinâmica nos trabalhos. E assim, uma coisa que me marcou muito é que eu nunca peguei um papelzinho e fui na frente ler, Marvin. Nunca. Nem precisava da minha mãe falar, vamos inventar algo. Não. Eu não gostava, né? Eu sentia a necessidade de ser destaque, né? Eu prezava muito os meus estudos, assim, sempre fui muito estudiosa. E aí eu sempre pensava em algo inovador. E aí teve um trabalho de ciências, que a gente estava falando de corpo humano, e a gente ia falar sobre pulmão. Meu grupo ficou de pulmão. Na hora que eu saí de lá, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa inovadora sobre pulmão. Meu tio é açougueiro, meu pai também já foi. Falei, pai, fala pro tio que eu preciso de um pulmão daqui 2 dias para levar pra escola. Pulmão? Falei, pulmão de vaca. Arruma um pulmão de vaca. Vê se ele vai matar uma vaca por aí. E aí, deu certo. Nós ligamos pro meu tio, e ele falou, vamos matar uma vaca e tal. Eu posso retirar o pulmão. Marvin, eu levei o pulmão pra escola. Levei o pulmão. Deu confusão, não? Caixa térmica. E a professora já olhou, o que é isso? Falei, vou começar o meu trabalho. Minha apresentação. Eu trouxe um pulmão, trouxe luva pra todo mundo. Porque, claro, né? todo mundo queria pegar, né? Pô, baita e diferencial o tudo. teu trabalho, hein? Bastante. Então, assim, a gente expôs ele bonitinho. E aí, dentro disso, né, a gente abriu, mostrou o que tinha por dentro. Então, assim, foi algo que ficou marcante mesmo, que eu não conheço ninguém que tenha levado um pulmão de vaca pra escola. Mas eu levei. Sensacional. Cara, e o legal é que você terminou, então, o ensino médio ainda ali com aquela dúvida de jornalismo ou se tu ia pro direito e tal. Nessa época, você já tinha uma ideia do empreendedorismo, aquilo que você poderia executar, mesmo dentro dessas profissões, mas como um negócio próprio, ou não fazia ideia do que era isso? Então, acho que para negócio próprio, não. Mas, por exemplo, meu pai, ele é microempreendedor. Então, assim, para ajudar ele, né, eu sempre busquei assistência no Sebrae. Então, com 16 anos, eu já estava fazendo consultoria no Sebrae. Então, eu já ia no Sebrae e falava, pai, se o senhor está pedindo produto em Belo Horizonte, que é 4 ou 5 horas, né, de Patos, ao invés da gente pedir produto lá, por que a gente não abre uma loja aqui com esses produtos? A gente vai ser o fornecedor.
E aí ele já ficava assim um pouco mais... Meu pai é mais conservador, né? Até com as ideias aí mirabolantes de Bia. E aí eu fui buscando ajuda no Sebrae. Então, assim, sempre fui muito envolvida no empreendedorismo, mas até, né, chegar ali até os 18 anos, até iniciar a faculdade, nunca tinha pensado em algo próprio, mas mesmo para ajudar a família. O legal é que com 16 anos você buscando essa ajuda do Sebrae, já foi criando uma maturidade ali diferente, né? Inclusive, com certeza. Com 18 anos você já tinha uma autoridade tal qual que te convidaram para fazer uma palestra, um evento. Como é que foi isso? Com 18 você fala o título nacional? Não, o que você fez para 500 pessoas, você falou? É, Princesa Nacional do Milho. Não, mas ali você já discursava? Antes? Não, com 18 anos você fez um discurso para mais de 500 pessoas. Já foi isso, no evento? Isso, no evento. Ah, isso. entendi. É a eleição. Na nossa cidade tem a festa que se chama Festa Nacional do Milho, que é a FENAMilho. Né, por a gente ser aí conhecido como capital do milho. Certo. Dentro disso, a gente tem um concurso, como se fosse uma Miss, né, uma figura pública. Na verdade, você passa a ser uma figura pública dentro da cidade, como uma referência de beleza, de comunicação da mulher patense. Lá quem nasce em Patos é patense. E quem vai morar em Patos é patureba. E aí, já fica aí, já pode pesquisar no Google. E aí, acaba que dentro desse concurso, foi em 2013, eu tinha 18 anos na época. E aí, incentivada pela família, pelos amigos, me inscrevi. Dentro desse concurso, você tem 3 etapas. Dentro dessas 3 etapas, você tem que fazer 3 discursos diferentes. Você tem um período de escola de rainhas, onde você aprende um pouquinho sobre comunicação, oratória, questão de etiqueta social, se portar na mesa, Nossa. realmente... Você já sabia que tinha tudo isso nesse concurso? Sabia sim, Legal. mas eu estava apta para aprender. Realmente, Porque... né? Faz a diferença. Baita formação ali, né? Que você acaba adquirindo, né? Exatamente. Até porque, como você é uma figura pública, você participa de muitos eventos que você vai estar com autoridades. Então, eu estive frente a frente com o governador da época. Então, teria que saber me comportar, pegar uma taça. Antigamente, eu achava o máximo colocar o meu dedinho para fora. Hoje, eu sei que é falta de etiqueta, então eu já coloco ele para dentro. Então, assim, são coisas básicas que a gente acaba aprendendo lá na hora. E colocando também isso na vivência e na rotina da família. Hoje, quando você coloca uma mesa posta, às vezes as pessoas se sentem um pouco com dificuldade de mexer aquele tanto de talher e tudo. Intimidada até, Exatamente, intimidadas. Eu não, já tenho um pouco mais de facilidade por esse aprendizado. Legal. Depois que você conclui esses 3 discursos, aí você vai ser julgada por um corpo de jurados e vocês vão, na minha época, acho que foram mais de 40 inscritas, são escolhidas 3. Essas 3 são as candidatas ao título de Rainha Nacional do Milho e elas vão concorrer ao título por um período de 2 meses. Então, é campanha, você indo nas empresas, você indo nas mídias sociais, regionais, dando entrevista. O negócio é bem mais embaixo do que eu imaginava, hein? Muito. Legal. Ali, inclusive, foi o meu pontapé inicial para poder ter essa intimidade frente às câmeras. Então, Beatriz, deixa aqui seu recado, né, Beatriz, aqui e ali. Então, assim, você acaba ali tendo esse primeiro contato e, de certa forma, criando uma intimidade com o microfone, com cenários, com gravações. E aí, dentro desse período de 2 meses, é o grande dia, né? O dia da eleição da Rainha Nacional do Milho 2013, do qual eu participei. E você faz um discurso para o público local que estiver lá e participa de várias transmissões. Então, né, eu não falo só locais, não, mas regionais, nacionais, né, como, por exemplo, a Rede Integração. Legal. E dentro desse período eu fiz aí um discurso para mais de 500 pessoas que estavam no local. E foi um momento muito vencedora. Marcante. Fiquei em 2º lugar. Fui Princesa Nacional do Milho. Lá o título é para Rainha Nacional do Milho. Top. E foi um momento muito marcante, né? E que me vida orgulho movimentada, hein? Bastante. Caramba, bicho. Olha pra você ver, se eu contei só alguns fatos que já aconteceram nessa trajetória. Né, disso, porque são 2 meses ali pra concorrendo, né? Sim. Você vai nas empresas e tal. Tudo. E é engraçado que é legal a gente falar disso, né? Porque a cultura das regiões... O Brasil é um país incrível com relação a isso, porque nem é tão distante aqui, Minas Gerais, né? Patos e tudo mais. Pertinho, né? Logo ali. Logo ali. Esses caras estão falando que eles vão de Patos a Uberlândia. É bem perto, 230 quilômetros. 2 horas e meia de viagem. Eu aqui, carioca, que com 80 quilômetros de Campo Grande ao centro, já fico louco. Mas tudo bem. É porque deve ter trânsito, né? Tem trânsito? Pior que tem. Tem. Mas A estrada não é tão boa. Sim.
é bem É muita vontade de movimentada. comprar uma bolsa no shopping, né? Não, mas aquilo lá que a gente comentou, eu particularmente nunca fiz, não, de sair pra ir lá só. A gente vai quando tem que pegar um voo ou visitar algum parente, alguma Mas coisa, mas né? é bem rotineiro Mas, gente, o lá. logo ali de Mineiro é verdade, existe, tá? Acabei de confirmar aqui com eles dois. Facinho, facinho. Mas pô, a gente tem uma diversidade cultural tão grande, porque pra nós aqui no Rio, na capital, não é tão, vamos dizer assim, comum esse tipo de evento. Mas se você pegar um pedaço do Rio, que tá um pouco mais ali, um interiorzinho ali, já tem, por exemplo, aquela que você faz com os animais, leilão. Leilão. Leilão, tipo, uma vez eu tocava muito na época na igreja, fui tocar no interior, cheguei na festa, tava leiloando porco, leiloando vaca, e eu falei, isso aqui é Ah, mas Rio. às vezes isso aí é de igreja? É, Aham, aqueles leilão de igreja. no interior, É, assim, tem. sabe? Eu falei, gente, Tem que bastante. é esse trem aqui? Sei muito. Então, assim, no mesma cidade, então, praticamente no mesmo estado ali. Mas isso é legal. E você, nessa época, né, com 18 anos, já ficando o segundo lugar pra ti nessa época foi tranquilo? Você tava psicologicamente bem com isso? Porque você deve ter feito Ai, chorei bastante. Chorei muito. Mas, na verdade, eu falo isso também. O que me deu ânimo, né, para poder continuar revivendo e explorando desse título foi porque no dia após, né, a eleição, eu tava chorando muito e tudo, e as minhas afilhadas falaram assim pra mim: ô Dindinha, não chora não, sabe por quê? Porque ninguém passa na rua e fala assim, ah, ô rainha, todo mundo fala, ah, ô princesa. Eu falei, então é isso mesmo. Então é isso que eu realmente vou assumir esse papel e vou ser a princesa nacional do milho 2013 aqui da minha cidade. E aí você fala assim, e aí, Bia, dentro desse período teve alguma proeza? Teve. Porque a minha trajetória toda, eu sempre venho buscando me destacar. E normalmente a rainha nacional do milho, ela é privilegiada, porque ela foi a ganhadora, ela tá mais nos eventos. E ao mesmo tempo eu não gostaria de deixar o meu título como princesa se perder. morrer, né? Né? É igual o cara em segundo lugar que tira a medalha, né? Exatamente, de forma alguma. Chegou até ali, né? Pelo contrário, eu queria ser uma referência realmente de princesa. Então, Marvin, eu ligava nas escolas da minha cidade, falava, oi, tudo bem? Eu sou Beatriz, eu queria muito estar na festa junina da sua escola. Eu posso estar participando? Princesa Nacional do Milho na nossa cidade? Claro. Na nossa escola? Pode. E aí eu ia, Marvin. Aonde eu pudesse plantar a minha sementinha, né, deixar ali a minha marca, eu iria. Então, quando você fala em barraquinha de igreja, ligava para todas. Ah, São João Batista, posso estar indo aí? É concurso da Rainha da Pipoca, eu gostaria muito de participar. Aí eles, nossa, você vai desfilar e pá, então... Aí você ia como uma atração pro evento deles. Ah, legal. Exatamente. E ao mesmo tempo eu estava contribuindo com a minha cidade, contribuindo com as crianças que estão lá, porque você almeja muito, quando pequena, ser princesa ou ser rainha nacional do milho. É daquele estilo que a gente sobe em carro alegórico e desfila dando tchauzinho. Então, assim, é algo que enche os olhos das crianças. E como você olhou, né? O copo meio cheio, né? Exatamente. Então, assim, você pegou algo que potencialmente poderia te trazer até um trauma e transformou. Quiçá, ninguém nem lembra da rainha, né? É bem assim. Quiçá, ninguém nem lembra da rainha. Mas por quê? Você assumiu aquilo ali e transformou isso. Tanto é que na época, acho que o candidato até te convidou, né? A ser candidata a vereadora, não foi isso? Isso, exatamente. Provavelmente por conta todo esse traquejo, esse movimento que você fez na cidade, né? E fica tão marcante esse tipo de ação que hoje, às vezes, eu tô em determinado lugar, alguém fala assim, ah, você não é estranha pra mim. Ah, de onde eu lembro de você? Opa, são 10 anos, Marvin. 10 anos que eu construí essa minha marquinha e as pessoas ainda lembram. Que legal, É. legal, incrível. Não, legal, eu gosto muito dessa história de, assim, não diria nem de superação, mas de transformação. Que é você pegar uma visão de algo que poderia ser ruim pra ti, negativo, e pegar aquilo ali e fazer, como o pessoal fala, né, do limão à limonada de verdade. Ir pra cima. E, cara, falar, eu conquistei isso aqui, é meu de direito, vou fazer diferença com isso aqui. E tanta gente, às vezes, tá tentando conquistar algo e para no meio do caminho, né? Porque deu errado um ponto, deu errado outro ponto. Quando você se esforçou para ser a rainha, né? Mas você conquistou o segundo lugar e com esse segundo lugar você fez o que você fez hoje. Já teve com pessoas incríveis, né? Sim. Fico muito honrado de você estar aqui hoje no Fala Time Podcast. Cara, legal. E essa ousadia aí, Matheus, de Bia, chama a atenção de você em algum momento, de alguma forma, ou
Cara, Ou teve outra coisa? assim, essa parte de comunicação, né, de empreendedorismo, eu particularmente não nasci assim com isso. Nunca tive esse ímpeto, né, pra esse tipo de coisa. Eu tenho aprendido, né, muito com ela. Então, assim, ela sempre foi dessa forma, né, de correr atrás, de querer fazer sempre um pouco de cada coisa, né, tá ligada aí a várias coisas. Então, assim, é algo que me admira muito, sabe? Então, pra mim é uma honra, assim. Ah, satisfação gracinha, Sabe gente. Deixa eu terminar esse momento, peraí. Sabe que vai vir um corte disso aí, né? Essa sempre- declaração aí... Sempre aprendendo com ela, a gente troca muita ideia, assim, até todo dia, né? Ontem a gente, o que isso não tá bom, o que você acha? Então, acho que dessa forma a gente vai crescendo. E até é engraçado, Marvin, quando a gente fala justamente de casal empreendedores, né? Muita gente questiona o seguinte: mas e se não der certo? Você tá fazendo uma sociedade com seu namorado, e aí? Se você começar a pensar que não vai dar certo o relacionamento, não faça. Né? Já pensar dessa forma. E eu acho que nesse âmbito, tanto eu quanto o Matheus, a gente se agrega muito em vários setores. Então, para eu estar à frente de algo, principalmente no BIA, ele precisa estar por trás me dando suporte. Então, eu acho que quando a gente tem esse complemento, né, um dando suporte e o outro vindo à frente, ou sabendo que à frente eu falo de câmera, né, porque se a gente igualar os afazeres e as responsabilidades, nós estamos no mesmo patamar. Né? Isso eu acredito que para você também aí. São coisas complementares, né? Sim. Exatamente. Eu vou revelar aqui um fato, mas eu não sou velho não, tá, gente? Eu só tenho 10 anos de casado, mas ainda sou novinho. Esses dois aqui escondem na idade, parece que já viveram o mundo aí, mas são novinhos ainda. Mas vamos lá, não vou revelar a idade não. 10 anos de casado que eu tenho, e entre dificuldades, erros e acertos, mas duas coisas que nos ajudam bastante. Uma, o diálogo. Sim. Conversar sempre, cara. Conversar. Quando tá bom, quando não tá, ajustar e tudo. E segundo são os complementos, né? O que falta em mim, que completa nela e vice-versa. Como que a gente pode se ajudar e somatizar coisas que vão fazer com que a gente alcance nosso objetivo. Até Exatamente. chegar agora na nossa ápice da nossa felicidade de casal, que é a nossa filha. Tipo, cara, é um negócio surreal, assim. Vocês vão ter essa honra um dia, essa graça. Amém. Né? Já decretei aqui o sobrenome. Agora é com vocês. Já teve o sobrenome, a declaração, tô aguardando, hein? Ó, é número 16, viu? Não, no final do podcast a gente vai ter uma surpresa, pessoal. Acompanhe aí. Acompanhe, segura aí que o Matheus vai revelar um negócio pra gente no final. Tá? Agora, como que funciona, Bia? Você se dividir, né? E ter que se multiplicar, na verdade, né? em várias Bias e troca de roupa, e é Bia empresária, é Bia advogada, é Bia do agro. Pra mulherada que tá assistindo a gente e potencialmente pensa em arriscar em algumas áreas, em fazer coisas novas. Como é que você dá conta disso tudo? Então, Marvin, eu trabalho ainda muito com a escrita. Eu sou muito organizada nesse ponto de dividir tarefas. Então, se eu saio daqui hoje e eu sei que a minha semana ela tá cheia de afazeres, então eu sempre anoto o que tem que ser feito de cada parte de empresa. Então, hoje eu tenho que falar sobre os sócios do agro, isso, aquilo, isso. O BiaCast eu tenho que fazer isso, pecuária fazer aquilo. Então, eu acho que você ser organizado é o primeiro ponto-chave. A segunda questão é saber delegar funções. Se você não consegue atingir o seu nível de organização para você atingir o seu propósito, você tem que saber delegar funções. Então, se eu não consigo, Matheus, você consegue executar isso? Eu não consigo. Quem dentro da equipe consegue executar? Porque, às vezes, a gente é muito perfeccionista naquilo. A gente quer alcançar os nossos objetivos, porque, afinal, é o nosso negócio. A gente quer alcançar níveis extraordinários, objetivos, mas eu falo que um dos maiores milagres de Deus é dar ao homem, né, às pessoas comuns, o potencial de poder fazer algo imaginário. Então, a gente se prontificar a isso, né, saber confiar nos outros, se organizar para poder se multiplicar, é um ponto-chave que a gente deve se fazer. Você parece ter um perfil bem perfeccionista, né? Bastante. E você conseguiu já se adaptar a essa realidade, por exemplo?
Então, eu acho que 50%. Tá no Sim, processo. 50%. Vou deixar o Matheus responder essa. Nem sempre. Porque assim, a cabeça da gente, pelo menos no meu caso, não para, Marvin. Não para. Então, é aquele que a gente brincou, né? Num domingo à noite ali, parou, descansou, era pra descansar, mas me veio um insight e, nossa, tem que estar fazendo isso pra melhorar aquilo, pra se adaptar. Mas por que disso? Eu já venho de uma rotina, de uma trajetória 100% agitada. Então, o meu organismo, agora pela idade, já tá começando a sentir. Então, eu não tô Uau. naquela... Nossa, como ela tá com idade, gente. Tá super lançado. Gente do céu, eu tô mesmo, viu? Então, assim, eu já começo a sentir um pouquinho Tá. do organismo em si. Certo. Então, eu falo, opa, tem hora que eu preciso não é mais parar. uma jovem adolescente, né? Pelo amor Não de é, Deus. não é. Não é uma princesa nacional do milho mais, de aguentar a rotina de 6 horas maquiagem, parar meia-noite e assim continuar. Então, saber também, né, a que ponto o nosso corpo e a nossa mente, ela precisa dessa pausa para poder respirar também. Uhum. Eu sou muito perfeccionista, mas às vezes eu, né, venho a ponto de pedir ajuda, sim. Então eu falo, Matheus, preciso de ajuda nisso porque eu já não tô conseguindo mais. Uhum. E claro, né, aproveitar as oportunidades. Né? Se hoje eu tô conseguindo multiplicar, até que ponto eu não sei, mas se eu tô conseguindo é por conta das oportunidades mesmo. Mas você já percebeu que o perfeccionismo, ele muitas vezes ele trava alguns projetos? Isso é uma realidade pra ti ou não? Não, por enquanto não. Assim, eu tive essa experiência, por exemplo. Sempre que eu quis... O perfeccionismo, ele tá muito próximo da centralidade, né? De você, Sim, do controle. de você querer controlar tudo e tal. Então, eu já tive a experiência de vivenciar projetos em que tinha uma pessoa que era muito centralizadora e muito perfeccionista. E aí, projetos que poderiam escalar, eles não escalavam. Porque eles dependiam de uma pessoa. Justamente por conta dessa necessidade e tal. Então, então assim, é aquele lance dos 3 tipos de inteligência, né? Aí você erra e não aprende, você vê alguém errando e aprende, ou você erra e aprende. Então, Exatamente. nesse caso, eu vivenciei muito isso. E hoje eu tento não ser tão perfeccionista. Mas é claro, a qualidade da entrega, né, das nossas ações, ela tem que realmente acontecer. Mas tem uma frase que me ajudou bastante, que é: o feito, em muitos casos, é melhor que o perfeito. Né? E aí acaba sendo uma forma de dar velocidade, de ter uma entrega. Mas eu acredito numa coisa. Com esse perfeccionismo, com essa vontade de fazer o melhor, te fez alcançar um sucesso num projeto que eu quero que você fale pra gente, que foi eu entendo isso como um desafio, que foi você estar de frente para pessoas gigantes e conseguir fazer aquilo ali dar certo. Sim. Né? Você já tinha o podcast há quanto tempo? 1 ano. 1 ano, né? 1 ano. E aí, conta pra mim, Bi, como que foi esse boom, né, que você, num programa que tinha 1 ano já de existência e tal, e você viu uma oportunidade e falou, cara, é agora que a gente vai falar com as pessoas que realmente a gente vai estourar esse canal aqui, vai explodir o negócio. Então, Marvin, na verdade, em novembro ele tinha 8 meses. Que foi 10 meses. A ideia começou em janeiro, né? Aí, vamos dizer, a gravação ali foi em... Novembro. Desde a ideia tinha 10 meses, né? Mas o primeiro, se eu não me engano, o primeiro episódio foi gravado foi em março. Então tinha 7 meses desde a gravação do primeiro e 10 meses desde vamos dizer assim, da idealização do projeto. Então, em menos de 1 ano, a gente chegou nesse fato marcante. Os sócios do agro já existiam? Não. Sócios é desse ano. 4 meses. Uma pergunta. Quanto tempo vocês têm de relacionamento? Pergunta pra ele, porque eu sei a data certinha, eu vou deixar. Não, mano, data não, Matheus. Não, mas... Matheus, eu quero, assim, uma estimativa. Não, 2019, 4 anos, tem 4 anos. Legal. Aí os sócios tem 4 meses, é algo recente. Então, de fato, trabalhar junto mesmo não tem tanto tempo. Vocês... Tem mais de 1 ano. 1 ano já. 1 ano. Legal. Mas, na verdade, o Bia foi algo, assim, instantâneo que me surgiu, né? Eu saí ali da... Você quer falar um pouquinho? Na verdade, sempre ela com as ideias, né? E aí joga as ideias, o que você acha disso e tudo. Inclusive,
Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu tava indo até uma fazenda, visitar um cliente, né? No deslocamento ali. E aí ela, né, surgiu a ideia, ela me encaminhou, eu falei, ó, ótimo, beleza. Detalhe, eu tava comendo pão de queijo na casa da minha avó, surgiu a ideia, eu já liguei. Aí eu falei, ó, vamos estruturar, porque eu sou assim, né? Ela é mais da impulsão de vamos fazer e tal, e eu sou mais da parte racional. Ela é emocional e eu sou racional. Você é o que dá viabilidade. Então assim, vamos De pensar, fato. vamos estruturar, como que a gente vai montar, né? O que a gente vai gastar, tem público, não tem. Então assim, vamos estruturar o negócio. Chegando aí em Patos, né? Eu tava em outra cidade, longe. A gente senta, conversa, corremos atrás do que for necessário. Se vê a viabilidade, beleza. Então foi dessa forma. E aí Legal. acabou, a gente correu atrás, né, e tudo. E aí gravamos o primeiro. Então foi chegar até o... Aí você pode... Até o... Os primeiros convidados, qual foi o modelo de escolha que você teve? Assim, qual era a linha de raciocínio? Na verdade, quando a gente entrou na questão do BiaCast, eu sempre comentei aqui com vocês, né, ao longo do episódio, tô batendo na tecla aqui que eu sempre gostaria de ser destaque, de ser atenção de algo, mas isso não entendam como algo que ela gosta de aparecer. Não nesse sentido pejorativo, mas sim por deixar marcas. Então, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a advogar, Marvin, eu pensei assim, poxa, tá faltando algo em mim, porque na advocacia eu não consigo inovar. Eu tenho que seguir um padrão processual, petição, atendimento. Então, eu já não estava gostando muito daquela rotina de escritório. Então, eu já estava sentindo que estava faltando algo. Então, eu já tinha aí criado um CNPJ, já estava prestes a abrir um outro negócio. E aí eu falei, poxa, tá faltando o que mais? Eu preciso associar a comunicação, porque eu já fui vista há 10 anos atrás e as pessoas ainda assim continuam me chamando para alguns eventos, me reconhecendo, então eu quero permanecer com isso. E aí começou o boom do podcasts, né? Que foi ali um período anterior à pandemia. E aí, na minha cidade só tinha um, que na época era voltado para o agro, inclusive, que era só mais masculinizado. E aí, tomando café aí com a minha avó, eu pensei, falei, cara, um podcast, será que dá certo? O que você acha, vó? Nossa! Não, minha avó ia falar, pode o quê? Eu falei, nossa, eu já comecei a dar aquela risada. Falei, gente, um podcast. Mas como é que ia chamar esse podcast? Esse podcast tem que ser minha cara. Todo mundo me chama de Bia. Bia, esse é BiaCast. E já liguei, né, pro Matheus na hora. já começa a desenhar Mas as logos o nome já foi assim tão rápido? Na hora. Falei, vai ser BiaCast e vai ser eu. E eu já vou fazer isso, aquilo. E aí, Marvin, é o tal da escrita, gente. Pego lá o papelzinho e já vai eu, Canva. Pá. Quais são os métodos, o que atingir, como construir, estruturar, papapá. Montei. Falei, Matheus, ó, assim que você chegar, reunião, já vamos verificar a viabilidade de fazer isso dar certo, né? E já comecei a estudar e a gente foi justamente, né, estruturando aí, junto com a racionalidade dele, viabilidade financeira também, porque quando a gente entra como sociedade, eu acho que o nosso relacionamento, assim, ele levou 1.000.000%, porque a gente precisa ter confiança no outro, a gente está falando de dinheiro, que é algo que normalmente, né, os casais, eles sentem um pouquinho de dificuldade, principalmente os namorados ali. Então, a gente começou já a desenvolver mais esse diálogo, de falar de confiança, realmente, como que você vai investir nisso, aquilo, porcentagem. Então, a gente realmente levou isso a sério. O início do Bia, eu queria trazer um pouquinho mais dessa minha vivência empreendedora ao longo da minha vida para as pessoas. Então, eu gostaria sempre de estar sentada à frente de pessoas que trazem histórias, que trazem dicas, sugestões e, às vezes, pessoas realmente, que era o meu objetivo, maiores que a mim, né? Quando a gente senta com águias, a gente voa com águias. Essa onda com águia. Exatamente. Então, assim, esse sempre foi o meu propósito, né? Desde o início. Nós vamos iniciar aqui na cidade, porque a gente precisa ser conhecido aqui na cidade, mas o nosso voo como águia vai ser realmente com pessoas maiores que a gente. E tu falou um negócio legal, né? De vivência empreendedora. Isso. Muita gente confunde a vivência empreendedora com ser empresário. Exatamente. Né? Você teve uma jornada de empreendedorismo mesmo sem empreender, né? Em um negócio, de fato. Mas se a vivência, a jornada,
os ensinamentos, os desafios, você ter que ali negociar um determinado ponto, seja ele qual for. Tudo isso faz parte de uma jornada empreendedora. Então, Sim. tu já tinha uma bagagem também, né? Tinha uma bagagem, exatamente. Isso foi muito fomentado pela minha família. Eu agradeço muito aos meus pais, à minha mãe, né, à minha irmã, ao meu pai, principalmente, né, por justamente eles me darem essa base. Porque essas histórias mirabolantes que eu contei aqui para vocês, eu só consegui tornar isso efetivo com a ajuda deles. Então, por mais que eu penso que a vivência deles foram muito diferentes do que eu vivenciei na minha infância, na minha adolescência, né? Meu pai morou a vida toda na fazenda, né? Então, você já pensou ele com 16 anos fazendo consultoria no Sebrae, ele com 12 anos vendendo um cabelo. Então, assim, isso foi muito deles acreditarem também, né? De que, opa, se ela está fazendo isso, é que vai trazer algo positivo. Então, quando você fala da rotina de candidata ou de princesa nacional do milho, era uma rotina de 6 horas tá no salão, meia-noite tá indo dormir, indo para os eventos. Então, tinha que ter alguém por trás para dar aquele suporte. Então, realmente, eu fui muito fomentada desde a minha trajetória inicial até os momentos atuais pela minha família. Legal que isso te preparou para a oportunidade que vocês iriam ter num momento específico do programa, né? Exatamente. E quando você descobriu que você ter... Tô fazendo maior mistério aqui, né? Mas quando é que você descobriu que ia ter essa grande oportunidade? Porque assim, cara, no mínimo teve uma estratégia, uma idealização, penso eu, né? Pode ser que tenha sido tudo muito rápido, mas não foi tão fácil ficar de frente com tubarões, com caras gigantes como as pessoas que você entrevistou aí num período curto de tempo, né? Sim, com certeza, Marvin. Aqui eu deixo uma frase, né, de reflexão, acho que para você que está trabalhando firme aqui com o podcast, mas também para as pessoas que estão nos assistindo. Às vezes as pessoas falaram assim para mim, já escutei, né? Nossa, 12 personalidades em 2 dias. Isso foi sorte sua. Meu amigo, minha amiga, se sorte for estar preparado para as oportunidades, sim, eu fui uma pessoa de muita sorte. Porque, Marvin, eu estava muito preparada para isso. Na verdade, nós estávamos muito preparados para isso. Então, num período anterior ao evento, né, que foram aí 2 meses, a gente, né, trabalhou bastante isso, o psicológico principalmente. Não sei se eu já posso chegar nesse patamar de contar. Você quer fazer pergunta aí ou pode dar seguimento? Não, só um ponto, né, que eu acho interessante, antes de você entrar nesse tema, é que você nunca foi jornalista. Não. Você nunca trabalhou, de fato, com a comunicação de televisiva ou de, enfim, marketing, mídias, nunca. Não. E aí você trabalha 1 ano num podcast, mas quando você tem o momento de falar, cara, vou mostrar o que vinha agora. Você está completamente preparado. Exatamente. Você faz um trabalho ali de pesquisa, investigativo, de Viver em consultas. ação. Cara, achei isso muito... Isso foi o que... Sabe o que me chamou a atenção? Foi você estar com um caderninho no programa, que você tava com um cara que eu admiro, assim, a parte de negócios dele, você vai falar quem é ainda, mas eu admiro esse cara demais. Pelo que ele construiu. E como ele construiu, assim. Da onde ele saiu e o que ele construiu. Porque um cara que tinha tudo pra ser vamos dizer assim, um cara completamente não conectado com o empreendedorismo e com a transformação. E uma parada que eu curto que ele fala que assim, cara, eu não faço isso pra ostentar, mas é pra inspirar. Isso eu acho muito legal. E aí, tu tava ali com um caderninho, eu vi um corte, eu falei, cara, quem é essa mina com esse caderno, mano? Era uma folha sulfite. E você ali, tipo, organizando tudo e tal. E aí as conexões das perguntas e tudo mais. Eu falei, eu sou um bosta. Sou um bosta. Eu tenho que aprender com essa menina, cara. Meu Deus. Aí, isso daí já me deu um estalo assim. Eu falei, cara, eu preciso me preparar mais. Preciso pesquisar mais. Preciso aprofundar mais. Por quê? Eu preciso entregar mais conteúdo de valor naquilo que eu tô me propondo a fazer. Então, já me deu esse... Quando, né, a gente tava brincando com a zona de conforto, mas, tipo assim, dá aquela mexida e tu fala, cara, peraí, deixa eu me arrumar aqui, porque se eu não fizer o negócio direito, vão engolir e vai sumir isso aqui. E, cara, se tem uma coisa que eu tô cansado começar algo
e não entregar o máximo e terminar aquilo ali da melhor forma, sabe? Começar e parar. Aí você começa naquele gás todo, aí não tem um Matheus para poder ajudar ali na organização, mas me conta, como é que foi esse desafio de 2 meses para pesquisar sobre 12 celebridades aí, né? 12 pessoas que fazem a diferença hoje no cenário nacional e internacional. Uma pessoa que não vem dessa área de comunicação, de jornalismo, mas que estava preparada ali para isso. Como que foi isso para aí? Fala para mim. Então, como eu já disse aqui para você, a gente sempre iniciou o podcast pensando nesse nosso objetivo. Nesse momento? No primeiro momento. Então, qualquer pessoa que estivesse à nossa frente, né, desde os primeiros episódios, a gente já via como águia. Então, eu vou começar o meu podcast como se eu estivesse falando, aí vamos pensar para um super empreendedor. Legal. É uma influencer da cidade, que foi os nossos primeiros. Né? Independente de ser uma influencer ou de ser alguém de âmbito nacional, a gente já viu isso como uma grande conquista. Uhum. E aí, no finalzinho, falando em conquista, eu vou deixar minha mensagem final sobre isso para vocês. Então, quando a gente começa a visualizar, por exemplo, eu estou conversando com você, eu já estou visualizando o seu potencial. E o seu potencial é que vai me vislumbrar para que eu possa crescer com você. Legal. Então, a gente sempre iniciou nesse sentido. Então, desde o início, a gente começou com os preparos. Então, se é você que a gente vai entrevistar, a gente vai se preparar nas semanas anteriores, né? Vai pesquisar um pouquinho sobre você, vamos assistir conteúdos que você já participou, porque às vezes fica muito monótono a gente fazer as mesmas perguntas. Aí esse corte já viralizou, né? De novo isso. Então, a gente quer saber do convidado algo que às vezes ele não contou. Exatamente. Buscar coisas que sejam inéditas, né? Para o pessoal que vai assistir. Porque se ficar perguntando... Porque muitas das vezes o convidado, a maioria deles, né, já participou de, sei lá, 3, 4, 5 podcasts. Então, assistir aquilo ali e ver o que não foi falado naquilo para você fazer algumas perguntas, né? Isso envolve toda uma parte de pesquisa, né, anterior, que a gente faz um checklist aí todo do convidado para selecionar as melhores perguntas, né? Que a gente vai entenda esse checklist não sendo 1 hora, viu, pessoal? A gente já virou noites e noites, realmente, para buscar algo assim, de 3, 7, 8 anos atrás da pessoa. Porque, isso aqui pode ser, e a gente tem que entrar com a estratégia de marketing, pode ser que dê algo legal na frente, pode ser que as pessoas gostem de saber dessa curiosidade. Então, principalmente nesse momento de 12 personalidades em 2 dias, a gente virou muitas e muitas e muitas noites preparando. E interessante, né? Fazer isso tudo sem ter uma garantia de que iria dar certo, né? Que eles aceitariam. Exatamente. Então, assim, tudo isso foi feito, né? É lógico, a gente acreditava, né? Não, vamos lá, vamos perguntar, correr atrás, que todos iriam dar certo, né? E assim, foi a maioria, né? Que eu acho que, inclusive, tinham mais de 12, né? Eram, sei lá, 15, 16. Então, assim, grande parte deu certo. Na verdade, foi só um. Só um que não? Acabei de lembrar, só um. Só um que recusou. Recusou, sim, por conta de voo. Não dava tempo. Não dava tempo. Foi só um. Eram 13. Eram 13 e 12 participaram. Mas acabou... Nessa fase, vocês já tinham essa conexão do marketing digital que vocês têm hoje entre marketing e agronegócio, essa junção? Já tinha isso? Não. Que vai falar. Essa parte do agro, né? Já vocês vão saber quem são as 12 personalidades. Na verdade, da minha parte, sim, né? Que eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? E assim, sempre trabalhei na área. Mas da gente juntar essa parte do empreendedorismo e marketing digital no nosso trabalho, isso aí veio... Mas no agro você já fazia marketing? Não. Não, fazia marketing, vamos dizer assim, pessoal, né? O meu marketing ali que você faz no Instagram, né? Posta as coisas que você faz, mas a gente resolveu tornar isso algo profissional, foi logo em seguida, né? Foi depois, esse ano. Então, assim... Legal. A gente aproveitou, né? Na verdade, eu aproveitei das habilidades da Bia, né? E aí a gente acabou... E eu do conhecimento técnico dele. A gente se complementa, né? Como você mesmo falou. Legal. Aí... Vamos falar disso daí daqui a pouquinho. Mas vamos lá, Bia. Revela aí a primeira personalidade. Como é que foi a primeira, assim? O desafio de conseguir o primeiro. O primeiro? Quem foi o primeiro, hein? Agora é o Breno? Não, foi o Felipe? Não. Foi.
Não, é porque assim, a gente... Foi. Não. Primeiro não. Não, foi porque assim, a gente gravou todos e depois a gente Soltou. escolheu Às a vezes ordem foi o pra primeiro que soltar. você viu, Não, mas você usou a ancoragem. Bom, eu acho que você tinha usado uma ancoragem. Tipo assim, tal pessoa já gravou, você não vai. Então, mas ele foi o primeiro. É? Aham. A ancoragem-chave foi Foi ele. ele, então, Aham, entendi. Foi. Na verdade, Marvin, foi o seguinte, vou contar aqui agora como é que foi toda essa preparação, né? Tá. A gente fez uma parceria, né, com a realização, né, a pessoa que estava realizando o evento. E aí, dentro do evento, né, do local, a gente estruturou, fez um estúdio. A gente montou o estúdio para tentar gravar com os palestrantes do evento. Mas como o Matheus comentou agora há pouco, a gente não tinha garantia de nada, a gente não tinha conversado com nenhum assessor, nada. Só que a gente sempre muito bem preparado para as oportunidades. Então, eu lembro direitinho, eu levantei no dia do evento, fui até o Santíssimo, gente, fui até o Santíssimo, ajoelhei e falei, Deus, eu estou preparada para o que vier para mim nesse dia. Faça o teu melhor, o que for da tua vontade. E fui pro evento e já encontrando o Matheus lá, a gente trocou algumas ideias de como seria uma primeira abordagem para poder iniciar realmente essa ancoragem que você comentou. E aí, o primeiro foi Felipe Tito. Felipe Tito. E aí, em frente a frente a Felipe Tito, você já tem que vender seu pitch. Então, eu cheguei lá e falei, ó, Felipe, sou Beatriz, tava com essa camisetinha aqui, ó. Sou do BiaCast Podcast. Nós estamos com o podcast aqui montado. Contei um pouquinho sobre os meus objetivos com Bia. E nós queremos gravar com vocês. Rapidinho ali, né? Tá. E ele, gente, na hora ele topou. Na hora, achou super bacana. Aqui mesmo e tal. Podemos ir assim mesmo? Agora. E aí nós fomos e gravamos o primeiro episódio. E com o vocês Felipe Tito. montaram uma estrutura de podcast no evento. No evento. Dentro de uma sala. né? É. Vamos dizer assim, no fundo do centro lá, do local do Bom, evento. terminando aqui, você vai lá no canal da Bia, Por favor, se inscreve, pessoal. vai curtir os vídeos, você vai poder ver todas as celebridades. Mas vamos lá. O que você sentiu, cara? Porque assim, eu tô aqui com vocês, fiquei nervoso no começo, agora eu já tô mais tranquilo. Mas, pô, imagina um cara com experiência, com know-how, o cara tem 6 milhões ali de seguidores no Instagram, toda uma história, né, e tal. Como é que foi isso pra ti? Então, Tá normal, né? A gente tá acostumado. Mentira, vai lá igual na ele, né? verdade, na verdade, eu acho que o meu receio maior, por mais que eu já estivesse preparada, era da forma que ele iria receber o convite. Então, a partir do momento que ele me sinalizou positivo, Aí tava vamos em lá casa. gravar, aí eu falei, agora ele tá na minha área, ele tá no ambiente que eu trabalho, e aí foi o que a gente sentiu ali, pelo menos eu senti que foi uma alegria de ter ele. Pode crer. Falar, gente, eu tô no caminho que eu planejei. Eu já estou com o meu primeiro case de grande sucesso aqui na minha frente. Então, essa oportunidade tem que ser única. Aí você fala, nossa, você é muito perfeccionista. E se você errasse? Né? E se eu falasse alguma coisa e tivesse que cortar porque estava sendo gravado? Eu lembro que a primeira pergunta ele deu uma... tipo, muito abrangente e tal. Eu falei, caraca, já deu uma tramontina ali na primeira pergunta. E foi engraçado, porque eu comecei a gravar com ele, e eu sempre tenho um ritual, né, de falar, olá, moçada, eu sou a Bia do BiaCast, Uhum. segue, se inscreve no canal e tudo. E eu esqueci essa primeira parte, eu fiquei nervosa um pouquinho. Tu pediu pra voltar, né? E aí eu falei assim, ai, Tito, desculpa um pouquinho aqui, mas a gente pode fazer de novo? Ele, por quê? Aí eu falei, não, porque eu esqueci de pedir o pessoal pra se inscrever e tal. Aí, beleza, a gente continuou, gravamos o episódio. No final, Marvin, aí ele me surpreendeu. Aí ele pegou e falou assim, deixa sua mensagem final, deixa uma mensagem pra Bia. Gente, ele me pega e solta assim, vou caguetar a Bia aqui, gente. No início, ela pediu desculpa pra começar de novo, mas você agora se inscreve no canal vi, da assim. Bia. Ah, aquilo lá foi uma facada no meu eu vi coração. o programa todo, né? Mas assim, foi bem legal, foi bem da hora. Foi bem da hora. Foi Porque demais. assim, ele tava bem entregue ali, né? Bem. Ao papo e tal, não tava um negócio superficial. Sim, sim. E legal a tua resiliência também, tipo, porque na primeira pergunta já deu esse samba ali e tal, mas tu saiu bem, tu continuou e tal, depois foi ficando mais... Exatamente, eu acho que assim, acredito, na verdade, acho não, mas a gente quando trabalha com podcast de comunicação, a gente tem que estar preparada para improviso. Então, o seu podcast, ele só vai render 1 hora, 2 horas, dependendo do que eu vou falar e do que o Matheus. Se a gente Do for que a muito gente vai conseguir objetivo... extrair, né? Exatamente, se eu for muito objetivo, o seu podcast ele vai durar pouco.
né? Então, assim, depende muito do diálogo. Lá no caso específico do evento, a gente reduziu bastante, até porque a gente sabia dessa rotina, que um tinha que sair do palco, outro tinha que chegar, e quanto mais pessoas a gente conseguisse abordar, melhor para nós. Então, a gente ter essa questão do improviso, de sentir como é que vai ser a entonação das pessoas. A gente trabalha muito linguagem corporal, então a forma que você está me olhando, se você está se posicionando. Ah, se essa pergunta foi muito invasiva, opa, ele não gosta de falar de família, então eu tenho que tocar em outra vertente. Ah, mas isso não tem no script, você tem que estar preparado. Então, se eu tenho lá a minha folhinha sulfite, embaixo deve ter umas 6, 7 perguntas que não estão nas oficiais, mas se eu precisar, elas estão lá. Dá para me poder dar um giro ali. Então, tem que ter esse jogo de cintura. E mesmo sem saber jornalismo, acho que na minha rotina, eu criei esse vínculo de interpretação das pessoas. Tu fez uma cadência, na verdade, né? Você já tinha um script de perguntas, ele autorizava ou não alguma pergunta ou outra? Isso, exatamente. No caso específico do Felipe Tito, foi. Né? Foi o único artista, né, que pediu para olhar o script para verificar se podia estar falando algo a mais ou a menos, mas os demais foram bem tranquilos em relação a isso. Legal. E aí tu usou depois Aí você quer essa falar um ancoragem pouquinho? aí. Assim, porque a partir do momento que você já grava com um, né? Você utiliza daquela, é uma estratégia, né? Que, no caso, a Bia que utilizou, né? Eu tava por trás ali, lógico, sempre auxiliando, mas tinha que ir até o camarim, né? Falar com o assessor ou assessora para quem tinha, né? E aí utilizar dessa estratégia, né? Nós somos do BiaCast, tudo. Fulano já gravou com a gente, bora lá gravar. E a pessoa pegou, não, se o fulano foi lá, bora lá também, né? Então, assim, exatamente. Você acaba gerando um grau de confiança muito grande e de credibilidade. Então, para eu chegar no João Apolinário, eu cheguei no Felipe Tito, cheguei na Carol Paiva e falei, João Apolinário, Felipe Tito, Carol Paiva, papapá, já gravou comigo. E aí, bora gravar ali rapidinho, todos os papá. charts já foram lá, né? Só você. Exatamente. Legal. Então, foi nesse sentido que a gente conseguiu aí esse case de 12 personalidades em 2 dias. Legal. E na prática, né? O que esse desafio já proporcionou para vocês hoje como podcast, como negócio, oportunidades? Eu imagino que deve ter um bocado de porta aberta agora. Sim. A partir desse projeto aí que vocês encabeçaram, né? Sim, com certeza. Acho que as oportunidades, elas realmente apareceram após esse grande feito. E acaba que uma certa valorização de imagem. É como você inicialmente falou, poxa, o que essa menina aí com essa folhinha aí? Justamente, essa menina sou eu. Então, eu vou trazer ainda mais essa minha identidade. Então, quando as oportunidades estão se abrindo, ela sempre vem associada a BiaCast. Mas quem é a Bia? A BiaCast é a Bia, sou eu. Então, acaba que as oportunidades elas se abrem não só para o empreendimento, mas se abrem a minha pessoa e junto comigo agora abre para os outros empreendimentos. Então, como a gente tem os sócios do agro, então hoje a Bia ela já tem alguns ramos que ela consegue se visualizar como uma empresária. E hoje, além do podcast, né? Você falou, tem os sócios do agro. Sim. E consiste em trazer informação, tecnologia, novidades. Como que vocês estão focando hoje em transmitir essa informação? Vocês estão fazendo um modelo podcast? Vocês trazem informação baseado na tua personalidade? Como que vocês estão fazendo isso? Então, você fala da parte da pecuária e depois... Porque, na na verdade, verdade, da oportunidade. O podcast a pecuária surgiu depois foi uma oportunidade. da oportunidade. A gente falando em oportunidades, após a gente ter gravado aí com o pessoal, a Pecuária Brasil Oficial, que é a maior página de agronegócio da América Latina hoje, ela visualizou... 1.600.000 seguidores. Exatamente. Ela visualizou em mim um grande potencial na parte de comunicação. E aí eles me procuraram justamente com a oportunidade de ser a carinha da página, de ser uma representante na parte de comunicação, da parte de gestão, quando a gente fala em cobertura de eventos para trazer dentro da página. Então, a partir desse momento de oportunidade, encarei isso também, de certa forma, feliz, né, e agradecida, porque no início eu queria ser veterinária. E hoje eu assumo um papel de ser referência de uma página de agronegócio. E quando a gente fala de agronegócio, a gente não está falando só de vaca, de boi, a gente está falando de uma série de coisas que integram o agronegócio. O Matheus estava me mostrando a automação, né,
Da Ordenha. Da Ordenha, cara, muito legal. Exatamente. E aí surgiu a oportunidade de estar fazendo parte da equipe da Pecuária Brasil Oficial. E dentro disso, eles agiram aí como FBI e falaram, olha, a gente sabe que você é muito boa na comunicação, mas a gente sabe que você namora um agrônomo. E a gente está precisando aí de uma pessoa que venha somar a você na parte técnica, que seja o representante da página Pecuária Brasil Oficial na parte técnica. Então é um grande profissional que vai vir para somar em uma entrevista, por exemplo, de 2 agrônomos, ou então de um veterinário com um agrônomo, porque a parte técnica, infelizmente, eu deixo, né? Essa parte mais de lado, a desejar. Também, né? Não dá pra ter tudo, né, dona Bia? Tô quase começando a cursar veterinário agora. Segura a onda aí, chefe. Chegou uma coisinha pra nós, né, Matheus? Pois não. Mas aí foi isso. A partir de então, né, a Bia já estava no projeto da Pecuária Brasil, e aí foi até do dono da página, né, e surgiu a ideia, por que vocês não criam um Instagram, né, uma página para vocês? E aí a gente pensou o nome, né, vários nomes, e aí surgiu, Sócios do Agro. E aí os Sócios do Agro nasceu, né, para que a gente criou, né, qual o objetivo? De postar alguns conteúdos, né, tanto da parte técnica, toda a parte de tecnologia, tudo voltado para o agronegócio, e aí fazer os Sócios do Agro dentro da página Pecuária Brasil. Então, assim, a gente está começando, né? Tem apenas aí 4, 5 meses, mas já estamos crescendo, uma ascensão muito boa. E aí, eu na parte, como a Bia falou, né? Eu faço a parte técnica, vou para o campo, gravo conteúdos, né? E aí a gente posta esses conteúdos da parte técnica, lavoura, toda a parte que eu mesmo no dia a dia, não tem nada assim... Consultoria mesmo. não tem nada, vamos dizer assim, conteúdo programado. Cara, eu vou pro campo, tô ali, visualizo uma oportunidade, alguma coisa, esse aqui eu acho que vai ser legal, vou lá e gravo, eu mesmo vou lá e gravo. E aí, aliado a isso, né, a parte de cobertura de eventos. Então, assim, uma empresa quer fazer alguma cobertura de evento, alguma coisa, que é uma parte mais técnica, né, igual como a Bia falou, de uma entrevista... que seja da parte de agricultura ou tanto de pecuária, né? E aí eu entro nessa parte, né? Parte de comunicação aliado à parte técnica também. Então, os Sócios do Agro, vamos dizer assim, surgiu com essa ideia, sabe? Legal. Esse teu conteúdo aí, cara, é o conteúdo que o povo mais gosta de assistir. Que é o humanizado, é o dia a dia. Legal. Exatamente. Você tá ali, não é uma coisa... eu tô aqui, vou pegar, vou gravar e tal. A gente posta, né? O pessoal que tá aí de casa nos assistindo, né, segue lá o Sócio do Agro. A gente tem parte de notícias, parte de cotações, né? Quanto que a arroba tá hoje, a saca de café, a saca de soja. Então, assim, parte de informações do agro em geral e a parte conteudista, né, que é mais a parte técnica. Então, são essas duas vertentes aí. Cara, eu conheço uma agência de marketing boa pra apoiar vocês nessa página, cara. Opa, na hora. A Bia já pegou ali, ó. Fala, time. Qual é o telefone aí? Deixa eu anotar aqui. Eu conheço uma agência boa, cara. Vamos conversar sobre isso. Legal. E falamos. Bia, essa troca que você tem com o Matheus hoje, pra ti, né? De forma específica, tá trazendo um leque de coisas novas, principalmente com relação a essa parte mais técnica, você tá dando voos maiores aí com relação a essa área também, ou não, cara, eu vou focar aqui na comunicação, naquilo que eu já sou muito boa, ou não, deixa eu dar uma olhada nisso aqui para ver que trem é esse que tá rolando. Não, acaba que eu busco sempre saber conhecimentos técnicos. Até porque, por exemplo, hoje eu assumi um outro papel também, já vou aproveitar para contar para vocês. Eu sou host também de um outro podcast, um podcast do agro, que chama Brasil do Agro, que é o podcast da página Pecuária Brasil Oficial. Legal. Então a gente já gravou o primeiro episódio local, a gente vai até a fazenda da pessoa, do grande empresário, e a gente grava lá. Eu ia perguntar, empresário é um termo... Não, falhou aqui, gente, foi muito rápido. Deixa eu beber uma água aqui. Eu tive que voltar. Ó, aproveitar aqui e vou fazer os intervalos comerciais. Olha o que eu ganhei. Doce de leite da onde? Patos de Minas, Copatos. Copatos, Patos de Minas. Obrigado aí. Fazendo a propaganda aí. Patrocina a gente aí, né? Manda mais produtos. Mas, ó, muito bom. Obrigado, viu? Aproveitando aí o intervalo comercial e...
Isso aí, vamos voltar no termo empresário, né? Que eu falei. Foi muito rápido, gente. Mas aí foi uma experiência muito boa, porque a gente deslocou até uma fazenda em Dores do Indaiá, que é uma cidade mais longe que a nossa. E a gente gravou local. Então, com vaca berrando no fundo, sabe? Legal. Usando realmente as estruturas e até os conhecimentos. Então, eu vim falar da raça Tabapuã, que não é uma raça Nelore tão comum quando a gente, né, fala da região que a gente vivencia, né, de gado leiteiro, gado de corte Nelore. Então, Tabapuã é uma raça que, para mim, era uma novidade. Então, eu tive que estudar a respeito disso para que eu pudesse fazer as perguntas certas para o convidado, para a convidada. Legal. Então, foi muito bacana essa experiência que eu tive. E estou sempre aprendendo, né, em constante movimento aí com o Matheus. Cada episódio, ou sei lá, cada evento, você sempre aprende, né? Porque para fazer aquilo ali, você vai ter que se preparar, né? Então, isso acaba... Essa preparação, ela tem que vir de uma... você tem que adquirir conhecimento para estar preparado para aquilo, né? Então, cada Legal. coisa que você faz, você está se preparando. Legal, Matheus. Você estava conversando comigo sobre a parte de consultoria que você dá no agro. Isso. Né? Me explica uma coisa. Como que é essa rotina, né? Porque assim, vocês viram um pouquinho da minha mentalidade, né, ali, né? Eu pensando em algumas coisas que não tem nada a ver e tal. Acho que muita gente ouve agro e já tem algumas ideias que muitas vezes não é a realidade. Como é que é a rotina, por exemplo, de um profissional com o teu gabarito aí, que atua da forma que você trabalha hoje? Show de bola. Então, como a gente estava conversando, eu trabalho na parte de consultoria agronômica hoje. Trabalhei 3 anos com vendas, não quis mais, não me vi, né, na parte de comercial. E aí recebi o convite da empresa a qual trabalho hoje para ser um primeiro, vamos dizer assim, abrir esse leque de prestação, porque hoje a gente atua no ramo de prestação de serviços, né? Então, a gente não vende produto, nada, é serviço, né? Conhecimento. E aí, eu voltei, né? Que eu voltei para a minha cidade natal, que é Patos, para trabalhar nessa parte de consultoria. Então, assim, hoje o trabalho, cara, basicamente envolve tudo de uma fazenda, na minha parte, né? Que é a parte agrícola, desde a parte de planejamento, que o produtor, tudo que ele vai comprar, o que você precisa, qual tipo de fertilizante, qual tipo de produto, a parte de cotação. Alguns clientes eu também faço, eu tenho que 3 fornecedores, 4, 5, então todos esses fornecedores eu pego, faço a cotação e entrego para o cliente. E é lógico, toda a parte de recomendação e também uma parte operacional. Por exemplo, regulagem e calibração de plantadeiras, pulverizadores, toda essa parte também, na parte operacional. E, né, ao final, não por último, mas não menos importante, que é o financeiro, a parte de fechamento de todos os custos de produção, né? Tudo aquilo que foi gasto, porque é através dele que a gente vai ver onde que a gente pode melhorar, né? O que a gente gastou, que a gente poderia no próximo ano, que a gente pode, né, tentar otimizar ali, né, e economizar para o cliente. Então, assim, o financeiro acaba fechando tudo. Então, desde a parte de planejamento das operações, tudo aquilo que envolve a lavoura, até a parte do financeiro. Então, é basicamente isso. E na verdade, nem sempre no campo, né? Porque a gente tem os períodos. Não sei se você está acostumado, mas no nosso caso a gente tem os períodos de safra e períodos de entre safra, né? Que são os períodos entre safra que não tem nada plantado ali na lavoura, vamos dizer assim. Os períodos de safra a gente acaba trabalhando mais no campo, que é o período que tem a cultura implantada. E entre safra a gente trabalha, vamos dizer assim, né, na parte de planejamento, envolvendo tudo aquilo que vai ser feito. Falou de fertilizante, legal essa estruturação. Eu tive em São Paulo, cara, numa feira de automação que tinha um setor só do agro negócio. Foi até ali que eu despertei assim um pouco mais para esse nicho, que era uma automação por drones, de um mapeamento feito por drones para identificar pragas, períodos. Vocês atuam também com esse? Não, hoje assim, existem empresas, né? A nossa empresa hoje não tem esse tipo de tecnologia, mas a gente... Porque assim, isso são nichos, né? Existem produtores que fazem esse tipo de, vamos dizer assim, de monitoramento com esses equipamentos, mas hoje uma coisa voltada para a tecnologia que a gente tem muito na nossa região é a utilização de drone para
pulverização, aplicação de defensivos agrícolas. Então, Legal. assim, drone tem os T4... Hoje, eu acho que, se eu não me engano, vai lançar o T50, que é o último agora da DJI, como é que fala? DJI. Né? Então, existem inúmeras empresas, não só na minha região, mas no Brasil inteiro, que fazem esse tipo de prestação de serviço com os drones. Legal. Porque áreas que os pulverizadores maiores, né, que são aquelas parrudas ou até mesmo pulverizadores de arrasto, não conseguem ir pela questão do relevo, esses drones conseguem fazer essa parte de pulverização. Então a gente tem Da hora. tecnologia no agro, Da hora. tá em toda parte. Pô, cara, vou esperar um convite teu pra lá conhecer esse processo Tá aí. convidado, bicho. Que isso. Na hora. Legal, comer esse pão de queijo aí. O pão de queijo Opa! das ideias, dos insights. É isso aí. Né? De vendo? boa, É. de boa. Top. Na casa da avó dela. Pessoal, olha, incrível esse bate-papo, mas não acabou não. Bora. Não acabou não, ó. Bate-bola, perguntas rápidas, solta a vinheta, editor. Mentira, não tem nada de vinheta não. Eu já tava Ó. esperando pra escutar aqui já. Vamos lá, pessoal, ó. Perguntinhas, vocês podem responder em uma palavra ou uma frase, tá? Vai ficar aí a critério. Algumas eu acho que vocês vão... Cada um fala uma? Não, assim, a mesma pergunta pode ir pros dois. Tá. Ou eu posso pegar uma e você responde uma e ele responde outra também. Fica mais Combinado. dinâmico. Pode ser? Pode. Vambora, vamos lá. Não, eu não escolho, tá, pessoal? Eu não A escolho. mais fácil. Não, já te dei a dica, pô. Vamos lá. Primeira vai para... Lê primeiro, aí eu olho pra ele, dou uma piscadinha, ver se... Essa é difícil, passo pra... Vai pra Bia. Sempre essa, assim. então, ó. Começar com as mulheres, né? Isso aí. Primeiras damas. O seu trabalho hoje é a realização de um sonho? Sim. É uma palavra? Nossa, É uma palavra. Essa aqui, né? Em uma palavra, nossa. Imagina o podcast inteiro assim, né? Sim, não, talvez. Tá bom. Sim, né? É sim, uma realização. Uma grande realização. Por quê? Porque era algo que faltava em mim. Uau. Acessar esse potencial que eu sempre tive, que às vezes, por eu não saber dominar a parte de comunicação, achar que isso era só algo natural, Uhum. eu não via isso como um potencial. E hoje eu já vejo que sim. E o que te ajudou a dominar a comunicação? O que me ajudou Ah. é segurança. Saber errar. Então, eu tenho a segurança de que eu estou conversando com você, esse episódio ele vai ao ar, mas se eu errar, como eu falei uma palavra errada, eu vou me culpar por isso? Não. A minha comunicação ela vai ser abalada, a minha imagem vai ser abalada por algo que eu só falei errado? Não. Então, tenha segurança de que a comunicação ela pode ser uma comunicação informal. Às vezes, e às vezes não, a realidade é que a comunicação nem sempre é o que eu estou falando para vocês, é o que vocês entendem do que eu estou falando. Oh. Uau, Aí. ficou aí, hein? Ficou aí já um insight. Matheus, se o dia tivesse 25 horas, como gastaria essa hora extra? Pô, só tá querendo te botar pra ralar aí, Matheus. Cara, eu acho que descansando. Por que não? Jogando futebol, É. certeza. Quem não quer aproveitar? Você curte pra- futebol? Bastante. Nu, joga bastante. Canhotinho de primeira. É mesmo? Eu gosto. É. eu gosto. Camisa 10? Canhota? É legal. verdade. Então, assim, é aproveitar. Seja no futebol, com a família, descansar. no Tu geral. gosta de game? Não, Não. não gosto. Eu gosto mais... Pegar uma De roçadeirazinha ali, um tratorzinho? Não, pá? não, de praticar mesmo, de jogar futebol mesmo. Game, você fala videogame? É. Não curto. Nunca fui. Na verdade, ele vai pegar essa horinha extra e vai pulverizar a horta do sogro dele. É. Tá precisando. Aí, sogrão, acabou de ganhar uma hora grátis. Bola de casa mesmo. Você tem casa também? A fazenda. Moro com meus pais. Legal. Tem um apartamento, mas... E o que vocês têm lá na fazenda? Não, fazenda não. A Na É uma casa horta. dele, ele tá falando. É, casa, horta mesmo. E o que é que você tem lá? Não, horta não é plantas ornamentais, né? É, Não dele tem- Ah, é plantinha, não, dele é plantinha. O seu já é horta, de verdade. lá na É, dela- na chácara. dela aham. tem. Lá é o quê? Chácara. Mas qual é o tipo de plantação que tem lá? Ah, a gente tem de tudo. Tudão. Laranja, banana, limão, Ih, limão doce, delícia. mexerica, Aí manga. você, final de semana, Peroba. você passa com o carrinho lá e vai direto pra rua de cima. Lá eu tô vendendo é cachorro, porque eu tô juntando tudo lá agora. Ô, Bia, qual conselho você daria pra você de 10 anos atrás? 10 anos atrás, acredite mais em Pô, você. 10 anos atrás você tava Na- ganhando Princesa. ganhando princesa. Princesa, acredite mais em você.
Acreditar mais em mim. Porque eu já estava sendo despertada ali para essa trajetória que hoje, né, eu já vejo como um grande sucesso. Uhum. Mas acho que ainda faltava um pouquinho mais dessa parte de acreditar no potencial que eu poderia me desenvolver. Porque eu estava cursando direito, queria ser policial, mas acredita realmente no seu foco ali. Que eu sempre fui muito desenvolta na comunicação, que eu sempre gostei da parte de natureza, veterinária. Eu falo que a vida, ela roda e ela chega num propósito. Hoje eu tô com a Pecuária Brasil, então eu tô totalmente ligada à natureza, algo que eu sempre gostei. Loucura, né? Loucura. Para imaginar. E Sensacional. associando é tudo. Quando você fala assim, formada em direito, você aproveita disso para algo? A todo momento, gente. Hoje, se eu compro uma televisão, a televisão dá defeito, rapaz, Procon. Tem Olha ela lá aí, os ó. meus direitos garantidos. Olha ela aí, ó. Tá, essa aqui eu vou fazer pros dois. Tá. Matheus, primeiro você. O que significa sucesso pra você? Difícil, hein? Mas vamos lá. Sucesso, eu acho que é você chegar num nível de felicidade, né? De estar contente mesmo com aquilo que foi proposto, que você propôs para sua vida. Então sucesso Realizado. Porque o sucesso é realizado, exatamente, é a palavra. Ele é qual que é a palavra? Depende de pessoa para pessoa. Às vezes o seu sucesso não é o mesmo sucesso que eu busco. Então, assim, é você atingir, almejar aquilo que você teve como objetivo para sua vida. Então, isso é o sucesso. Ele é relativo para cada um. Pra você, sucesso é alcançar o que planejou. Exatamente. Top. E pra você, dona Bia? Sucesso para mim é ter gratidão, saber que tenho Deus no coração e saber que tenho a minha família me esperando em casa. Eu acho que isso é a grande realização para mim. É eu saber que hoje eu estou vivenciando um sucesso aqui no Rio de Janeiro, que Deus me acompanhou nessa trajetória toda, mas que esse compromisso ele só vai se fechar a partir do momento que eu voltar para o meu lar e eu ser recebida com o mesmo amor, com o mesmo carinho pela toda a minha família. Olha, excelente. O que motiva você? O que me motiva? Nossa, essa é difícil. Eu acho que cada ciclo da minha vida foi motivado por algo. Mas a grande motivação, e isso corre risco de eu chorar aqui, gente, eu fico emocionada. Eu acho que o que me motiva todos os dias é trazer orgulho para os meus pais. Todos os dias, Marvin. Todos os dias é fazer algo e falar, poxa, meus pais vão se orgulhar da filha que tem, a minha família vai se orgulhar da neta, da prima, né, da sobrinha, que se esforça tanto, que busca tanto almejar e conseguir os objetivos que eu pretendo. Então, eles são os pilares de tudo que eu almejo. E eu falo hoje, falando em família, né, direto para o Matheus, que já é a minha família, né, é uma ligação muito grande que a gente tem um para o outro. Então, quando a gente traz essa motivação de pai, mãe, Deus, e saber que você é algo e representa algo para eles e que você é referência de algo, que pai você está vivenciando isso agora? Gostaria de imaginar, poxa, minha filha é isso. A minha filha é referência de caráter, a minha filha é referência de uma boa pessoa. Então, isso eu busco todos os dias na minha vida. Legal. Tu falou um negócio muito interessante aí, né? Principalmente com relação à família. Porque eu aprendi uma nova definição de sucesso. Que era... Sucesso é os meus filhos quererem estar comigo, mesmo na minha velhice, num final de semana. Olha só. Tipo, pra refletir, né? Quantos jovens hoje têm a oportunidade de estar com seus pais, de ter esse sentimento que você acabou de falar, né? Mas acaba desperdiçando, né? Eu vou ter ele ainda por muito tempo. Lá na velhice a gente pensa nisso e tal. E vai perdendo. Até um exercício, porque hoje eu moro um pouco mais afastado dos meus pais e acaba tendo alguns desencontros, né? De agenda, dificuldade e tal. Então, vou sair daqui, já vou ligar e vou marcar um almoço com a coroa. Isso aí! Entendeu? Mas, pô, legal demais. Legal demais. Deus pra você é? Tudo. Top. E pra você, Bia? Meu incentivo. Legal. Estamos acabando, tá?
Tá bom. A Bia, a Marília Gabriela aqui já tá quase indo embora. Desceu aqui, rapaz. O que deixa vocês dois mais empolgados atualmente? Fala assim, cara, que doideira com loucura isso aqui. O que deixa mais empolgado? Muita coisa, né? Ah, eu posso falar? Pode. Então, é uma palavra, né? Pode ser? Ideias. O que me deixa mais empolgada é ter ideias, gente. Fora da curva. Eu posso estar aqui. Eu vi essa parede, eu vi a possibilidade de pintar a parede, já colocar alguma coisa e já vai ser um patrocinador que vai colocar um produto ali, já vai vender aquele produto. Pronto. O que me deixa mais empolgada são as ideias. E aí eu acabo trazendo pra ele, né? Falar, tô super mega empolgada com essa ideia que eu tive. Resolver as ideias, né? O que te deixa mais empolgado? Resolver as ideias da Bia. Boa. Mas no meu caso, assim, eu particularmente gosto, né, de resolver. Eu vejo o meu trabalho hoje como agrônomo de solucionar problemas, né? Às vezes nem sempre, mas o principal foco, né? Então, assim, quando a gente consegue pegar algo que é uma dor de um cliente, né, ou algo que, sei lá, não vem dando certo por algum motivo, e através do seu trabalho você consegue entregar aquilo e ver a satisfação, para mim Ou tu vai resolver preventivamente ou corretivamente, né? Preventivamente, a gente sempre trabalha no preventivo, né? É. Nunca queremos apagar fogo, mas basicamente Legal, isso pessoal. A última aqui, tá? Do nosso bate-bola. Essa aqui é difícil, hein? aí. Então, Caiu aqui no então vai, sorteio. Fabia. Vai pra você, Bia. Tá. Que hábito você gostaria de mudar em sua vida? Um hábito. Ixi, você sabe? Eu sei. Quer dizer, eu sei que quer dizer. Você sabe o seu ou você sabe o dela? Não. Mas é hábito, por exemplo, envolve comida, essas coisas? Ou um hábito, por exemplo, de Cara, personalidade? Qualquer coisa, Bia. O que você acha que, sim, puxa, vou abrir aqui pra minha audiência e pra audiência do Marvin. Olha, isso aqui poderia ser melhor. Então tá. Eu poderia remoer menos o que eu já fiz. Entendi. O que eu já fiz. Exatamente. Arrependimento de não ter feito algo a mais? A mais. E é sempre a mais. Por exemplo, eu tô aqui conversando com você. Nossa, Putz, mas não eu falei. sei que meu lado melhor não é esse, Marvin. Quando ela sai meu daqui, lado ela- é esse aqui, ela então vai eu falar. deveria ter ficado mais assim pra câmera. Então eu vou chegar lá e vou falar assim, nossa, minhas filmagens Caramba, não ficaram ela vai boas. falar assim, porque nossa, eu fiquei deveria- A lado. princesa do milho não é fácil, Eu brother. deveria ter feito assim, você acha? Que Eu que você devia ter acha? colocado Falei, meu mas cabelo pro já lado de cá, porque eu foi. sei que esse lado é bom. O que vai resolver, né? Já foi, não tem como voltar atrás, infelizmente. Então, Entendi. Acertou, não legal. adianta. É isso aí. Pessoal, Passado. muito obrigado, tá? Pela presença de vocês. Foi muito legal o bate-papo. Vocês são muito gente boas. Nossa, que Ô, Marvin, não é assim não, hein? Ó, Você acha que a Bia vem aqui e não entrega a canequinha do Bia aqui pra você, pra gente brindar e falar você pode ser mais? Especial é pra vou você. chegar. Ó, gente, aqui, minha inspiração, tá? Tô aprendendo, ó. Já temos a ficha. Vamos chegar lá, hein, na caneca. Posso ler? Pode, claro. Você pode ser mais, é a frase lá do Do BiaCast. podcast. Acreditamos que pessoas, processos e negócios podem evoluir, que possamos contribuir para a evolução de seu podcast. Vamos juntos transformar a comunicação digital. Abraço, equipe BiaCast. Obrigado aí, toda a equipe. Vou abrir, né? Minha canequinha personalizada aqui, autografada pela Bia. Ó, chique, hein? Tá aí com muito carinho, uma forma de agradecimento, Já vou realmente. tomar meu café com a torrada Ai, e ó. o docinho de leite. Obrigado. Só para agradecer mesmo, esperamos realmente contribuir, né, para quem tá assistindo aí. Fique à vontade, sem aquela pressão de seguir o BiaCast, inscrever no canal, curtir os Super. nossos conteúdos. Tem muita coisa boa vindo por aí, mas principalmente, né, de poder trazer um pouquinho da nossa história como forma de fomentar você acreditar em você ainda mais. Excelente. Agora, ó, você vai deixar aquele pedido pra mim, aquele mesmo que o Tito deixou pra você, Eu vou caguetar. aquele mesmo que você... Time, agora é o momento, time. Se inscreve no canal, olha pra você ver, já tá aqui embaixo, não vai custar nada. Isso ajuda tanto a gente, se inspira, porque
A partir do momento que a gente consegue, que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam os nossos conteúdos, comentam, isso gera a nós aquele incentivo de continuar desenvolvendo e fomentando ainda mais os nossos conteúdos. Você que assiste aí, você não tem noção da estrutura que tá aqui, time. Vou falar time agora, né? Gostei, só não sei qual, porque eu torço pro Cruzeiro, hein? É isso aí. Mas aí fica a dica pra vocês ajudarem a desenvolver, porque a gente precisa de vocês pra poder crescer aí o podcast. Você chuta quantas pessoas faltam pra gente bater 1.000 inscritos? 100. Pouquinho mais de 100, cara. Ai, tá A quase. audiência da Bia ajuda a gente. Agora. Não, vai Ajuda bater a gente. 100 aí, ó. Fala, moçada. Aí, ó. Sabe de onde surgiu o Fala Time? Não. Não tem a ver com futebol, não. Não tem? Eu tava no hotel em São Paulo. E aí eu vi um. Eu sou assim, eu sou um cara que gosta muito de executar as coisas, sabe? Eu aprendo e executo, aprendo e executo. E aí eu vi um cara falando, pô, cara, eu tenho uma marca. Eu fui no evento, né? Em São Paulo, ele entrou falando a marca dele. Que era, fala Instagram. Aí ele abre os vídeos dele falando Olha isso. só. Um cara de um nicho bem doido aí. E eu falei, cara, eu preciso ter uma marca, bicho. Aí eu comecei a testar igual um doido no meu story. Fala, pessoal! E aí, como vocês estão? E não sei o que e tal. E aí saiu o Fala Time. Fala, time aí, como é que vocês estão? A E galera aí gostou. ficou. Aí eu comecei a fazer com a equipe e tal. O pessoal da equipe, pô, legal, não sei o que e tal. Aí, podcast. Pô, Fala Time. Ficou ótimo. E a outra frase que eu uso é o já vendeu hoje, né? Tem até um filtro lá no meu Instagram, que é, Que e aí, bom. já vendeu hoje? Mas aí o Fala Time foi mais forte ali, porque tem a ver com comunicação, né? Comunicação, Né, então- exatamente. Show de Agora, aprendi com você essa. Deixa uma frase final pra minha audiência e pro Marvin. Isso. Ele gostou, bola. ele Se eu vou investigou. deixar pra ela, que ela tá... Não, vou craque. falar a minha, você fala a Não. sua. Ó, a minha frase pra vocês é o seguinte, eu já tinha avisado que eu iria falar ela no final. Os que conquistam são aqueles que acreditam que podem conquistar. Mas atenção, aquilo que vier pra você nem sempre é o que você gostaria de conquistar, mas faça daquilo a sua conquista. E aí, fica aí o recado. Essa é de pé, hein? Essa eu vou aplaudir de pé, hein? Nossa. Repete aí, Bia. Não, pera aí, agora deixa eu pensar. Peraí, cara, só... Tô brincando, pô. Tá salvo, galera. Tá salvo. Legal. E pro Marvin? Acredite em você. Apenas isso, porque você pode ser mais. Top. Parabéns. Legal. Obrigado mais uma vez. Olha, você que tá com a gente até aqui, curte. Bota um foguetinho aí no comentário, uma palminha, pega no teclado e fala assim, ó, não precisa gastar tempo com isso não. Mas comenta alguma coisa nesse trem aí. Faz pergunta e responde. Faz pergunta pra Bia, pro Matheus. Você que, assim como eu, tem muita curiosidade sobre o agronegócio, de saber da onde que vem a nossa comida. O que eu tô comendo, o que eu tô ingerindo, da onde vem esse trem. Esses caras são especialistas nisso, esses dois aqui. Então, perguntem, façam, tirem dúvidas. Curte e aperta essa setinha, já compartilha, já manda aí pro seu amigo, tá? Vamos deixar um desafio aqui pra galera. Vamos? Bora. Vamos deixar um desafio? Na hora. Adoro. Bateu 50 curtidinhas, é pouco? 50? É pouco. Fala aí, me dá uma ideia então. Pelo menos 100, né? 100 curtidas? Pelo Ou então, ó, 100 curtidas nesse vídeo. Quantas visualizações É no YouTube ou... no YouTube? No YouTube? 300. Pode ser. 300 visualizações, 100 curtidas. Bia e Matheus vão voltar. Ó, aí, ó. Que isso. Então vai. Vão Vai ser voltar fácil, ou eu hein? vou, ou Bora. eu vou pra Minas? Ó, tá Ai. convidado, hein? É mesmo. Comer que isso. queijinho, pão de queijo da vovó. Conhecer Ó. lá as fazendas. Cara, tá convidadíssimo. Então, ó, Ó, fazer um tour. 300 visualizações e 100 curtidas eu vou pra Minas. 500 visualizações, 200 curtidas, vocês voltam pro Rio. Combinado! Fechou? Ajuda, time! Bora lá. Obrigado, galera. Você que ficou com a gente até aqui. Ó, prazer imenso. Espero que daqui saiam conteúdos importantíssimos aí pra sua vida. E é isso. Esse é o nosso propósito. Fala, time podcast. Obrigado, casal. Vocês são Aê! incríveis. Valeu, galera. Até a Um abraço. próxima. Valeu. Você pode ser mais. Aê. Valeu.